Direito penal, então esse é o tema do vídeo, mas o assunto específico será aspectos históricos relevantes do direito penal, ou seja, o capítulo 2 deste incrível livro, que é o livro Texto Base, que eu adotei aqui no canal, inclusive eu uso na faculdade, o professor indicou, inclusive, de direito penal, até agora eu só tive direito penal 1. Então, Guilherme de Souza Nucci, é uma bíblia, né, olha o tamanho, então aqui está o livro Texto Base. E cada vídeo eu tento trazer um pouquinho desse livro, trazendo alguns comentários, se possível. Então o capítulo 2º do livro trata sobre a evolução histórica do direito penal e escolas penais. E no vídeo passado eu já tratei sobre aspectos históricos relevantes do direito penal. Eu parei deixa eu ver onde eu parei, no vínculo totêmico, né? Hoje então quero começar, na verdade, a tratar do Oriente Antigo, da Grécia Antiga e do direito romano, talvez 3 ou 4 parágrafos para o vídeo de hoje. No Oriente Antigo fundava-se a punição em caráter religioso, castigando-se o infrator duramente para aplacar a ira dos deuses. Notava-se o predomínio do talião, que, se mérito teve, consistiu em reduzir a extensão da punição e evitar a infindável onda de vingança privada. O famoso olho por dente, como é que é? Olho por olho, dente por dente, né? Na Grécia Antiga, como retrataram os filósofos da época, a punição mantinha seu caráter sacro e continuava a representar forte tendência expiatória e intimidativa. Em uma primeira fase, prevalecia a vingança de sangue, que terminou cedendo espaço ao talião e à composição. Terceiro parágrafo. O direito romano, dividido em períodos, contou, de início, com a prevalência do poder absoluto do chefe de família, pater familias, aplicando as sanções que bem entendesse ao seu grupo. Na fase do reinado, vigorou o caráter sagrado da pena, firmando-se o estágio da vingança pública. No período republicano, perdeu a pena do seu caráter de expiação, pois separou-se o Estado e o culto, prevalecendo então o talião e a composição. Havia, para tanto, a possibilidade de se entregar um escravo para padecer a pena no lugar do infrator, desde que houvesse a concordância da vítima, o que não deixava de ser uma forma de composição. A lei das 12 tábuas teve o mérito de igualar os destinatários da pena, configurando autêntico avanço político-social durante o Império. A pena tornou-se novamente mais rigorosa, restaurando-se a pena de morte, instituindo-se os trabalhos forçados. Se na República a pena tinha caráter predominantemente preventivo, passou-se a vê-la como um aspecto eminentemente repressivo. Mas foi também a época de significativos avanços na concepção do elemento subjetivo do crime, diferenciando-se o dolo do ímpeto do dolo de premeditação, entre outras conquistas. Continuavam a existir, no entanto, as penas infamantes, cruéis, de morte, de trabalhos forçados e de banimento. Agora vamos ver, nessa evolução histórica do direito penal e escolas penais, o direito germânico, que a gente sabe que no direito penal é forte. O direito germânico, de natureza consuetudinária, não sei o que é isso, caracterizou-se pela vingança privada e pela composição, havendo posteriormente a utilização das ordalhas ou juízos de Deus, que inclusive já foi uma prova admitida na legislação brasileira. Lá no meu canal de contabilidade eu falo um pouco sobre isso. Hoje não mais, ordalhas, né? Provas que submetiam os acusados aos mais nefastos testes de culpa, caminhar pelo fogo, ser colocado em água fervente, submergir num lago com uma pedra amarrada aos pés. Caso sobrevivessem, seriam, não na legislação brasileira, mas que já foram um dia consideradas como provas admitidas. Na legislação brasileira eu não sei não. Caminhar pelo fogo, ser colocado em água fervente, submergir num lago com uma pedra amarrada aos pés, caso sobrevivessem, seriam inocentes. Do contrário, a culpa estaria demonstrada, não sendo preciso dizer o que terminava ocorrendo nessas situações e também dos duelos judiciários, outra situação, onde terminava prevalecendo a lei do mais forte. Por fim, o direito canônico, né, que predominou na Idade Média e perpetuou o caráter sacro de punição, que continuava severa, mas havia ao menos o intuito corretivo, visando a regeneração do criminoso. Assim, na Europa medieval, o Estado concebeu-se em termos religiosos como um Estado confessional cristão, e isso gerava uma justificação também religiosa do direito penal. O delito era visto como uma forma de pecado e a pena era justificada como exigência de justiça, análogo ao castigo divino. Para finalizar, a religião e o poder estavam profundamente ligados nessa época, e a heresia implicava crime contra o próprio Estado. Surgiram os manifestos excessos cometidos pela denominada Santa Inquisição, que se valia inclusive da tortura para extrair a confissão e punir exemplarmente
com medidas cruéis e públicas os culpados, e não existia até então qualquer proporcionalidade entre a infração cometida e a punição aplicada. Eu paro por aqui para não avançar muito aqui no vídeo. Agora vamos para a lei seca, que é, então, o direito penal lá da década de 40. Vamos aqui constar meu vadimeco. Vamos ver onde é que está o direito penal, que até todo mundo tem dificuldade de procurar no vadimeco as coisas. Se eu não encontrar de primeira aqui, achei. Então, direito penal, que é a lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Então veja como o Código Penal é bastante antigo no Brasil. E hoje, então, quero fazer a leitura apenas do artigo 4º e do artigo 5º. Então o quarto artigo diz o seguinte sobre o tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Artigo 5º agora sobre territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras do direito internacional, ao crime cometido no território nacional. E aí, parágrafo 1º, então, desse artigo 5º. Para os efeitos penais, considera-se como expansão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. E o parágrafo 2º diz o seguinte: é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso do território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Bom, então fico por aqui. No próximo vídeo quero continuar a tratar sobre direito penal, ainda na continuação da evolução histórica do direito penal e escolas penais. Parei no destino da pena, ou seja, na religião e no direito canônico, e também hoje fiz a leitura do artigo 5º do Código Penal. No próximo vídeo, artigo 6º sobre o lugar do crime. Valeu!